E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Vitor de Física. Vou passar uma videoaulazinha para vocês. A gente vai falar um pouco sobre movimento nessa aula aqui. Eu inicio com uma pergunta para vocês, né? Será que é a Terra que gira em torno do Sol? Ou será que na verdade quem gira é, em torno da Terra, na verdade, é o próprio Sol, né? E aí você pode se questionar e pode até argumentar que alguns pensadores antigos falavam que, na verdade, a teoria heliocêntrica, no céu no centro, as coisas se movimentando é correta, e alguns outros podem tentar argumentar que, na verdade, é a Terra que está no centro e são os outros astros que se movem, né? O que acontece? Na leitura que a gente tem hoje da ciência, a gente tem que perceber o seguinte, que o movimento ele depende de quem observa. Porque, por exemplo, quando você olha para o céu, lógico que você não vai olhar direto para o Sol, né? Mas quando você olha para o céu e observa que o Sol tem posições distintas conforme o tempo passa, né? Conforme um certo horário, você percebe um movimento claro do Sol em relação a você, né? Em relação a uma pessoa que observa da Terra, né? Ao passo, se você tivesse um observador lá no Sol, claramente ele veria a Terra se movimentando e o Sol paradinho em relação a ele, né? O chão do Sol sempre estaria na mesma posição em relação a ele se ele não movimentasse as pernas, né? Se isso fosse possível. Mas você pode até argumentar, professor, é impossível alguém ficar em cima do Sol e observando. A pessoa vai queimar, né? Então vamos para um caso um pouco mais cotidiano, né? Vamos pensar que você está na estrada e você é um observador, né? Você é esse carinha aqui, está observando o movimento de um carro. E aí esse carro se movimenta na estrada e nesse carro existe tanto um motorista quanto um passageiro. Para esse observador que está na estrada, é óbvio que o carro está se movimentando, né? E é óbvio que as pessoas que estão dentro do carro também se movimentam, né? Porque à medida que o tempo passa, eles vão ficando cada vez mais distantes desse observador, né? E o observador dentro do carro infere a mesma coisa. Ele fala, olha, quem está se movimentando na verdade é o cara que está lá de fora. A gente está paradinho aqui, eu observo o passageiro parado, eu me observo parado. Quem se move na verdade é o cara que está aqui fora, né? Então você percebe que quem está se movimentando depende explicitamente de quem é o observador. O cara que está aqui do lado de fora da estrada vai falar que quem se movimenta é o carro e as pessoas lá dentro. E quem está lá dentro vai falar que quem se movimenta, quem está se distanciando na verdade, é esse observador aqui de fora. Então não faz sentido em falar de quem se movimenta e quem não de maneira absoluta. A gente sempre vai falar de movimento a partir de um observador, a partir, pessoal, de uma coisa chamada referencial. De maneira mais categórica, formal, a gente vai chamar esse observador de um referencial, tá? É assim que a gente vai, de maneira física, né, na linguagem da ciência, falar de um observador, um referencial. Então, além da gente falar de um observador, vai ser importante a gente colocar um sistema de eixos para a gente quantificar a posição de um objeto conforme o tempo passa, né? Nesse caso aqui, ó, a gente colocou a posição inicial do objeto, aqui em menos 20 km, e a posição final em 30 km. Você pode perguntar, professor, por que tem essa nomenclatura de S, né? Se a gente está falando de posições. Porque no inglês a gente utiliza a palavra space para falar de posição. E as literaturas brasileiras, né, na linguagem portuguesa, a gente acabou se apropriando, né, dessa letra S para falar justamente de posição. Então é muito comum em livros didáticos, né, ou material na internet, você vê a letra S sendo utilizada para falar de posições, né? E quando você tem, por exemplo, aqui um SI, significa posição inicial. Um SF, posição final, né? Assim a nomenclatura utilizada hoje em dia. Então, toda vez que a gente for falar de... E repara o seguinte, perdão, né? Repara o seguinte, que ele saiu dessa posição inicial e foi para uma posição final. Houve um deslocamento, né? Houve um ΔS. Então, a nomenclatura que a gente vai utilizar para deslocamento é justamente a nomenclatura de ΔS. Delta significa uma variação.
e S, posição. Então, uma variação na posição é o que a gente chama de deslocamento. Mas vocês podem notar também que existe uma certa distância percorrida, né? Uma distância total percorrida, que é justamente essa distância que você pode chegar aqui e medir com uma régua. E essas grandezas, a gente vai ver mais para frente, que elas são grandezas diferentes. Embora que pareçam grandezas iguais, parece medir a mesma coisa, na verdade elas são coisas diferentes. E como é que calcula esse ΔS, né? O ΔS nada mais é que a posição final do objeto, né, esse SF, menos a posição inicial. Né? Essa variação é justamente isso. Toda vez que tiver um delta aqui, vai ser uma grandeza final menos uma grandeza inicial. Depois a gente vai ver ΔT, vai ser tempo final menos tempo inicial. ΔV de velocidade, velocidade final menos velocidade inicial. Sempre vai ser assim quando tiver esse delta maiúsculo aqui na frente, tá? E a gente pode fazer esse cálculo desse ΔS, né? Como é que a gente calcula justamente esse ΔS? Basta substituir os valores na expressão. Deixa eu pegar aqui. Então, ΔS é a posição final menos posição inicial, né? A gente viu que a posição final é 30 e que a posição... Deixa eu colocar aqui para baixo para ficar um pouco mais... Deixa eu puxar um pouco mais para cá, pronto. A posição final é 30, a gente preserva esse sinal de menos e vê qual que é a posição inicial. A posição inicial é menos 20 km, né? Então a gente tem que preservar o sinal de menos. Então, a gente já viu lá pela matemática que o 30 se repete. A gente tem aqui menos com menos fica mais, então a gente tem mais 20, né? E 30 com mais 20 dá justamente os 50 quilômetros, né? Que é a distância que ele percorreu, aparentemente, e o deslocamento. E você pode falar, por enquanto, que aparentemente isso aqui parece a mesma quantidade, né? Tanto deslocamento quanto distância percorrida. Mas aí eu coloco um outro exemplo, né? Vamos para o exemplo de baixo. No exemplo de baixo, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem um objeto que está aqui inicialmente na posição 0. E o que acontece com esse objeto? Ele vai sair da posição 0, ir para a posição 30 km, e depois vai dar 30 km, volta novamente para a posição 0. Então você percebe que a posição inicial e a posição final deles é exatamente igual. E lembrando que ΔS, o deslocamento, é a posição final menos inicial, se ambas são iguais, vai ficar 0 menos 0, né? E a gente vai ter justamente um deslocamento que é igual a 0. Só que você pode argumentar claramente para mim, falar, professor, mas houve movimento. O cara saiu da posição 0, foi para a posição 30 e da 30 voltou para a posição 0. Justamente por causa disso, que a distância percorrida, nesse caso, não vai ser 0. E vai ser aquilo que você já está achando que é. Que vai ser justamente o 30 da volta, o 30 da ida e o 30 da volta, vai dar 60 km. Essa vai ser a distância que ele percorreu. Então você olha nesse caso que distância percorrida e deslocamento são grandezas distintas. E que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de tratar cada uma delas. E uma coisa importante que a gente fez aqui, e que a gente precisa notar, é o seguinte, que a gente representou o objeto, e em nenhum momento eu falei que o objeto está se deslocando, né? A gente desenhou esse objeto como se fosse uma bola, né? Tanto aqui quanto aqui embaixo, uma bola. E isso é importante por quê? Porque a gente vai sempre representar objetos da maneira mais simples possível. E preferencialmente, eu desenho uma bola aqui, mas a gente pode resumir um objeto material em uma coisa chamada ponto material. Ou seja, a gente pode reduzir um objeto a um ponto. E por que isso é possível, né? Essa coisa é possível justamente porque as dimensões do objeto, né, não são importantes para a solução do problema. Eu não preciso pensar num carro andando numa estrada e pensar justamente nas dimensões do carro para resolver um problema de deslocamento ou um problema de distância total percorrida. Eu posso pensar num ponto andando numa certa trajetória linear, né, como se fosse uma reta. Então eu consigo simplificar tanto a estrada para um sistema de eixo, quanto um carro para um ponto material e resolver o problema de maneira simples, né, sem precisar perder tempo desenhando ou fazendo um esboço mais elaborado. Simplificações na ciência sempre vai ser algo ideal, algo interessante a se fazer, quando é possível, né? Claramente. Seguindo, então,
A gente vai falar o seguinte: um ponto material está em movimento em relação a um determinado referencial quando sua posição nesse referencial varia no decorrer do tempo. Ou seja, se a posição muda no decorrer do tempo, significa que ele está em movimento, né? E se não muda, né, a gente passa um tempo nesse mesmo referencial e o objeto está na mesma posição, significa que ele está em repouso. Mas cuidado, um objeto ele só vai estar em repouso num determinado referencial. Possa ser que em outro referencial que se move em relação a esse primeiro, esse objeto não vai estar mais em repouso. Então, a gente sempre vai falar de movimento e de repouso em um referencial determinado, em um observador que a gente especificou inicialmente, tá? Toda vez que a gente for resolver um problema e isso não foi especificado, é porque tem um observador implícito ali, ele é único, então não vai ser problema na hora de resolver aquele exercíciozinho, tá? É show de bola. Agora vai ser muito importante a gente colocar o fator tempo para a gente tentar ter uma medida de quanto o objeto se desloca em um intervalo de tempo, né? Porque às vezes os objetos podem se deslocar o mesmo tanto, o mesmo tamanho, né? O mesmo valor de deslocamento, só que em tempos diferentes. E claro que você pode pensar que o objeto mais rápido vai ser aquele objeto que se deslocou o mesmo tanto, mas no intervalo de tempo diferente, né? Essa é uma boa definição de quem é mais rápido, de quem é mais veloz, né? No caso. Então, pensa no seguinte, a gente até já fez esse esboço desse problema. Tem um objeto aqui na posição SI e ele vai justamente para a posição SF, né? Vai ter esse deslocamento aqui que eu vou representar agora. Então, ele vai daqui para cá, certo? Então tem esse deslocamento aqui. Só que ele faz esse deslocamento no intervalo de tempo bem definido, né? E justamente esse intervalo de tempo a gente vai chamar de ΔT, que é justamente a variação de tempo. Nesse caso aqui a gente vai chamar essas marcações de tempo aqui de instante, né? E toda vez que a gente tiver uma variação de instante, a gente vai chamar isso de intervalo de tempo, né? Então até colocar aqui, que é importante, 1t sozinho é um instante, tá? Quase nunca a gente vai se referir a uma grandeza diretamente a tempo. A gente sempre vai referir uma grandeza a intervalo de tempo ou a instantes, tá? Porque tempo é uma coisa sozinha, né? Uma coisa bastante filosófica. A gente não vai entrar nesse mérito. Então a gente está mais preocupado em falar sobre intervalos de tempo ou no decorrer do tempo. Nunca no tempo com uma coisa única e absoluta, né? Então tá. Então ele andou justamente... que é o mesmo exemplo do anterior, né? 50 km, deixa eu colocar isso aqui do lado. Então o deslocamento é 50 km, que a gente já viu, né? Que era 30 menos 20, que dá 50. É a mesma conta anterior, por isso que eu estou fazendo mais rápido, né? E o intervalo de tempo vai ser justamente o tempo final, menos o tempo inicial, né? Vai ficar 1 menos 0, que dá 1, né? E essa quantidade, essa razão, né, entre o deslocamento e o intervalo de tempo, vai dar 50 km por hora. De maneira bem conveniente, já coloquei uma letrinha ali, né, a V, para definir essa quantidade, que é justamente a velocidade média, né, desse movimento, né? Então, justamente essa razão, essa divisão entre o deslocamento e o intervalo de tempo é o que a gente vai chamar de velocidade média. Então, pessoal, é muito importante o seguinte: a gente está calculando um valor médio, um valor que é em um intervalo, né? Não é um valor especificamente de um instante. Então, não necessariamente uma velocidade média igual a zero vai implicar que o objeto não se moveu ou que ele não teve uma velocidade instantânea em algum instante, né? Se a gente voltar aqui nesse mesmo exemplo que a gente já falou antes, de um objeto que sai do ponto inicial e volta para o ponto final, e volta para esse mesmo ponto inicial, né, sendo o ponto final dele novo, a gente percebe o seguinte, que ele inicialmente ele se move claramente do 0 ao 30 km e depois de um tempo ele volta à posição 0, né? Houve movimento. Só que se você calcular, por exemplo, aqui o deslocamento, né, você vai perceber o seguinte. Vamos calcular. O deslocamento nada mais é que a posição final
menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, né? Só que aqui a gente vai ter 0 menos 0, né? E o tempo é 1 hora. E no final das contas a gente vai ter uma velocidade média de 0. Não significa que não significa que o objeto não andou. Só significa que a velocidade média dele é 0. Né? No final das contas, se deslocar da posição 0 e voltar para a posição 0, significa que você tem um deslocamento igual a 0, né? Que você não andou num tempo total. É como se você não tivesse andado num tempo total, né? Mas você poderia até falar para mim, professor, no caso anterior aqui, a gente calculou esse deslocamento, mas esse deslocamento poderia ser calculado justamente pela mesma quantidade da distância percorrida. Só que olhando para cá, a gente percebe que isso não é bem verdade, né? Porque ele não se deslocou, ele foi da mesma posição inicial e voltou para ela. Mas você percebe que teve um espaço percorrido ou uma distância total percorrida, né? Ele chegou aqui, ele veio do zero, andou 30 quilômetros, parou aqui, né, e voltou e andou mais 30. Então, no final das contas, ele andou 60 quilômetros, né? Teve uma distância percorrida, total percorrida, de 60 quilômetros. E o intervalo de tempo que ele fez isso é de 1 hora. Então, você repara que a velocidade média é igual a 0, mais essa grandeza, que é a razão entre a distância total percorrida e o intervalo de tempo, não é 0, né? Isso é importante a gente notar, né? Que teve um movimento, mas que a velocidade média é justamente igual a 0. E uma coisa importante é a gente se apegar à definição. Por quê? A velocidade média ela vai ser sempre calculada em qualquer tipo de movimento pelo deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Ele vai ser a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. E assim se calcula a velocidade média. Mas existe uma outra quantidade que a gente vai chamar de rapidez média, que é justamente a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. Melhor dizendo, a distância total percorrida e o intervalo de tempo. Em alguns livros mais antigos, a gente chama isso de velocidade média escalar. E por que esse escalar? Porque perceba que distância percorrida é um comprimento, né? Uma quantidade positiva que você pode medir e não necessita uma certa orientação, né? Você não necessita saber para onde ele andou, se você quer saber só o comprimento, o espaço que ele andou, né? Enquanto o deslocamento é necessário você se perguntar se ele foi para a esquerda, se foi para a direita, se foi para cima, se foi para baixo. Um comprimento, uma distância, uma altura, um tamanho, é somente o valor, né? E você pode perceber também que essa quantidade aqui, ΔT, é uma quantidade que é sempre positiva, porque o tempo sempre anda para frente. Então, TF menos TI sempre vai ser uma quantidade, deixa eu escrever aqui, o tempo final menos o tempo inicial, ΔT, sempre vai ser uma quantidade que é maior que zero. E essa distância aqui percorrida também é uma quantidade maior que zero. Então, essa rapidez média, ela vai ser também uma quantidade sempre positiva. E também ela é atribuída essa característica de ser um escalar. Enquanto a velocidade ela tem uma característica vetorial. E por que isso é importante se falar? Porque a gente vai resolver os problemas aqui inicialmente tratando a velocidade, na hora de resolver a conta, com uma quantidade escalar. Mas a gente vai ver que vai aparecer valores negativos para essa velocidade, valores negativos para esse deslocamento, justamente pela característica vetorial que elas possuem. Então, por exemplo, se a gente for para cá, pensar no mesmo problema, que estava na posição inicial, menos 20, e na posição final, 30, a gente percebe que sair do menos 20 e sair para a posição 30, houve um deslocamento. Eu consigo desenhar aqui um vetor que sai da posição menos 20 e termina na posição 30. Então, esse aqui é o vetor do deslocamento. Só que o que acontece? Em alguns casos, a gente vai ver, quando a gente for fazer exercícios, que esse deslocamento, esse ΔS, ele pode ser um número negativo. E ser um número negativo significa que esse vetor de deslocamento ele aponta no sentido contrário desse eixo aqui, né? Repara que o eixo aponta para a direita e os valores negativos que a gente tem
que representam vetores vão apontar vetores que apontam no sentido contrário. Então a gente pode resolver também problemas, a gente vai resolver problemas de cinemática do seguinte: a gente tem uma velocidade que vai ser maior que zero, significa que o objeto se move da esquerda para a direita, né? Quando essa velocidade for maior que zero, que é justamente esse caso aqui. Quando o deslocamento é da esquerda para a direita, a velocidade também é. Normalmente o vetor velocidade, normalmente não, sempre o vetor velocidade tem a mesma direção e sentido do vetor de deslocamento, tá? Essa é uma observação importante. Velocidade média, né? Perdão. Enquanto se a velocidade for um valor negativo, se o deslocamento fosse, por exemplo, da direita para a esquerda, a gente vai ter uma velocidade que aponta no sentido contrário ao do eixo que a gente ordenou aqui. Repara que esse eixo ele ordena para a gente para onde apontam os valores positivos. Repara que os valores positivos eles crescem para a direita. A minha contagem, né, acontece da seguinte maneira: os valores positivos vão estar sendo orientados da esquerda para a direita. Cada vez mais para a direita, nesse eixo, a gente vai ter valores mais positivos. Cada vez que ando mais para a esquerda, né? Não, perdão. Cada vez que a gente anda mais para a direita nesse eixo, a gente tem valores mais positivos. Enquanto cada vez que a gente anda mais para a esquerda, a gente vai ter valores mais negativos. Se eu invertesse esse eixo e botasse um eixo que aponta para a esquerda, eu teria que inverter os valores. Ou seja, os valores positivos seriam cada vez maiores para a esquerda e os valores negativos cada vez maiores em módulo para a direita, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente vai trabalhar numa cinemática chamada cinemática escalar, que a gente não vai se preocupar muito com vetores inicialmente, mas no fundo, lembrar que essas grandezas, deslocamento, velocidade, aceleração, posição, vão ser grandezas vetoriais. E esse sinal de menos em cada uma delas representa um vetor que aponta no sentido contrário ao eixo orientado aqui, né? Esse eixo que orienta para onde estão os valores cada vez mais positivos, né? Então, pessoal, por essa aula é isso. Eu vou mandar um questionáriozinho para vocês responderem em relação a essa aula. A gente se vê no próximo sábado. Abração para vocês. Até mais.